Bom dia, bem-vindos a este dia. especial Manhã CM. Como a Ângela Marques disse, continuamos a acompanhar os casos que marcam a atualidade, nomeadamente as buscas que continuam e que ainda não chegaram a um final feliz, ou a uma resolução, pelo menos, do caso do menino Rulen. Não só temos em estúdio a psicóloga Catarina Graça, como também mais tarde, e é bom perceberem quais são os convidados que vamos ter aqui. Vamos ter também o diretor nacional operacional da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, João Saramago, e também o engenheiro de Minas, Carlos Caixaria. Isto porque, como sabem, a operação tem tido muitas dificuldades, novas abordagens estão a ser feitas e precisamente por isso vamos ter aqui quem percebe e para nos explicar o que é que está a ser feito para poder encontrar esta criança. Neste momento assistimos a uma luta não só contra o tempo, mas também a uma luta contra a natureza. Parece que são previstas chuvas e isto vai levar também à necessidade de novas técnicas de abordagem e, naturalmente, estes pais, mais um dia que passou, neste momento prepara-se mais uma vez o terreno para continuar as escavações e, portanto, mais uma vez estes pais estão em sofrimento. Temos, como já disse o Nuno, a doutora Catarina Graça, que é psicóloga, e a minha querida Catarina, estes pais estão necessariamente em sofrimento. Estamos todos a sentir esta dor, mas a estes pais toca de uma maneira diferente. Sim, cada um a expressar as emoções à sua maneira, mas quer o pai, quer a mãe, já por passarem pela segunda possível perda, porque esta data que estamos já será quase certo que a criança... É exatamente isso. A questão, desculpe, Catarina, mas a questão para os psicólogos que estão no terreno a acompanhar esta família é precisamente essa. Uma coisa é estar a trabalhar numa segunda-feira estes pais, quando o sucedido aconteceu no dia anterior, na tarde anterior. Estamos na sexta-feira. Não se pode ter a mesma abordagem, digo eu. Sim, até porque o nível de esperança, por assim dizer, vai decrescendo à medida que os dias vão passando e a criança não é efetivamente resgatada. O importante para um psicólogo, quer que seja intervir numa crise, quer depois no acompanhamento da pessoa que perde um filho, será sempre o de elaborar essa perda e esse sofrimento. Nunca poderá ser realmente depositada uma esperança ou numa tentativa de ultrapassar a situação, de fuga para a frente. É simplesmente deixar os pais verbalizarem as emoções que têm no momento, porque são várias as fases. Ao que nos parece, nós temos aqui um casal diferente. Ao que nos parece, porque, como a Catarina sabe, esta mãe não tem aparecido. Quem aparece é o pai, a mãe sabemos que está no local, mas está muito recolhida. Temos aqui um casal com abordagens diferentes. Os psicólogos também têm em conta cada um, o casal, como é que funciona esta abordagem? Sim, porque efetivamente a expressão das emoções, quer do pai, quer da mãe, são diferentes. O pai, a figura masculina, por assim dizer, é sempre aquela que, em termos culturais, tem um certo peso e uma certa pressão de poder aguentar a situação, de dar a cara, de Tem não graça, eu acho que expressar. as mães aguentam muito mais, está a ver? Relativamente à expressão das emoções, uma mãe, se calhar um pouco mais emocionalmente perturbada, prefere ficar mais resguardada. Portanto, também há um certo peso associado à atitude do pai. Mas quer dizer, os psicólogos têm uma abordagem diferente com o pai e com a mãe. E depois com o casal. Vamos basicamente no seguimento daquilo que a pessoa está realmente a sentir no momento. Não que saibamos à partida que o pai é assim e a mãe acaba por ser de outra forma. Portanto, acabamos por ter que nos adaptar às emoções que estão presentes no pai e na mãe, respectivamente. A dor e o trauma são cumulativos, ou seja, já vimos deste casal, já passou por isto de outra forma, por uma perda de um filho pequenino também, há muito pouco tempo. Eles, de alguma forma, conseguiram continuar a sua vida, tiveram outro filho e agora isto acontece, ainda para mais quando um deles estava no local, ou seja, o caso é absolutamente diferente, embora eu acho que o sentimento de impotência se sinta tanto num sentido, tanto num caso como no outro, mas é cumulativo. Sim, efetivamente não há como não ser traumático, portanto, uma perda é sempre traumática. Quando os pais perdem o filho, mais traumático é porque troca-se aqui um pouco a ordem natural das coisas, normalmente são os filhos que perdem os pais. Na eventualidade de haver um outro filho, portanto, pode realmente o casal mutuamente apoiar-se e seguirem com a vida para a frente, mas
nunca é substituível, portanto é sempre uma perda que fica, e da forma como aconteceu, portanto um ataque cardíaco fulminante com uma criança de 3 anos, portanto é extremamente traumático. É uma família de facto especial, é uma família que tem tido aqui, como eu diria na minha área, um karma muitíssimo pesado, mas vamos conhecer um pouquinho melhor esta família. Exatamente, foram reveladas as primeiras fotografias do menino espanhol preso no poço, o Julen, perdeu o irmão quando ainda tinha poucos meses. Vamos contextualizar a história desta família. Em menos de 2 anos, esta é a segunda tragédia vivida pelos pais do menino espanhol que ficou preso num poço em Málaga. As fotografias agora reveladas mostram Julen com o irmão que morreu em abril de 2017, aos 3 anos, com um infarte fulminante. E no momento em que o menino caiu ao poço, foi ao filho mais velho que o pai foi buscar força. Pero ya luego no lo escuché más. Digo que le pude decir, Julen, tranquilo, que papi está aquí, el hermanito nos va a ayudar. Julen tinha poucos meses quando o irmão morreu. Os vizinhos da família já relataram que Oliver era um protetor do irmão e que corria para ver aquilo que se passava sempre que alguém se aproximava dele. Julen gosta de brincar com os primos e é um fanático pelo futebol. Em declarações a um jornal espanhol, José revelou que estavam agora a tentar ter um outro filho. O casal, de 29 anos, é muito conhecido na vizinhança. A família vive no bairro de El Palo, em Málaga, e foi ali que os pais de Julen cresceram e se conheceram. Antes de continuarmos a dissecar com a Catarina esta conversa, dar as boas-vindas ao João Saramago, como disse há pouco, vai ser um dos nossos convidados. É o Diretor Nacional Operacional da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Bem-vindo, João. Ainda sobre esta peça com a Catarina, lá está, como se viu ali, o pai ainda gritou para o filho, o teu irmãozinho vai nos ajudar. Ou seja, é uma figura que nunca se esbate. Até porque eu não tinha essa noção, mas estas duas crianças chegaram realmente a conviver, ou seja, o tempo de diferença entre eles era pouco. Portanto, também esta criança sofreu uma perda. Isto complica tudo. Sim, porque ainda para mais uma criança que ainda não tem ferramentas psicológicas para conseguir lidar com essa perda. Portanto, há ali uma grande carga traumática naquela família, e passarem pela segunda vez por um processo destes é absolutamente devastador. O tempo continua a passar? O tempo continua a passar e, como eu dizia há pouco, luta-se contra o tempo e luta-se também contra a natureza. Rafael Duarte está, desde segunda-feira, em Málaga, a acompanhar esta tragédia. Vamos falar com ele e saber que novidades tem para hoje. Rafael, como é que se perspectiva o dia? Bom dia. Hoje o dia e o foco vai para um túnel ou um furo vertical e paralelo ao poço onde está Julen. Neste momento vemos prepararem-se para levar esta maquinaria lá para cima, ou seja, para o topo da montanha. Hoje e durante a manhã que também veio a ser transportada uma perfuradora que estava em Málaga a fazer uma outra obra, mas pararam essa obra para trazer essa mesma perfuradora que estava então em Málaga. Ora, a perfuradora para chegar até cá acima demorou 2 horas, ou seja, estamos a falar de 2 horas em 7 km, até porque o acesso a este local é uma subida, ou seja, a maquinaria tem que subir e depois há muitas curvas, e houve uma curva apertada que acabou por também atrasar o transporte até ao local. Portanto, 2 horas em 7 km para chegar aqui acima. Portanto, agora esse foco que passa pelo um furo paralelo e na vertical, esse furo que vai ser feito depois de ser concluída uma plataforma plana a 30 metros de profundidade para facilitar os trabalhos. Ora, ontem, na conferência que tivemos por volta das 7h30 da tarde, horas de Espanha, soubemos que já tinham arrancado com 18 metros de profundidade. Ora, acredita-se que entre o meio-dia e a 1 da tarde esta plataforma com 30 metros de profundidade esteja concluída, e a partir do meio-dia, entre o meio-dia e a 1 da tarde, horas de Espanha, irão então arrancar com o furo
que irá permitir chegar aonde se acredita estar Julen. Esse furo que será de 50 metros, então na vertical e paralelo ao poço que está Julen. Este furo que pretende chegar até uma galeria que se quer fazer entre os 70 e os 80 metros de profundidade, ou seja, depois do tal tampão de terra onde os especialistas acreditam que está Julen. Na conferência que nós tivemos ontem às 3 horas de Espanha, já tinham avançado com 15 metros, entretanto avançaram com mais 3, no final do dia já se contavam então os 18 metros de profundidade, faltavam 12, mas certamente que agora faltam muito menos porque, como disse, dentro de em breve esperam ter essa plataforma de 30 metros de profundidade concluída e que permita a partir daí a construção do furo que leve a uma galeria que pretendem criar para chegar à criança. Ora, os furos que têm sido feitos com 3,5 metros de distância do poço, isto no mínimo, portanto no mínimo 3,5 metros. O objetivo que passa por criar esse furo na vertical e depois criar um outro na horizontal para chegar à criança. Mas aí, e quando chegarmos aos 3,5 metros de distância, vão ser necessários outros meios, ou seja, será a equipa que veio das Astúrias a ajudar com esse processo, ou seja, terminada essa parte do furo, é quando irá intervir a equipa de 8 técnicos da Brigada de Salvamento Mineiro de Unosa, que veio num avião militar enviado pelo Ministério da Defesa, e essa equipa irá nessa altura atuar, onde farão os últimos metros manualmente, mas essas ações também levarão o seu tempo, irão ser contabilizados depois as horas depois de ser então concluído o furo, porque agora a prioridade passa por aí, ou seja, terminar a plataforma, depois terminar o furo e aí sim avança esta equipa da Brigada de Salvamento Mineiro de Unosa. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada, voltaremos aí logo que seja possível e necessário também, que hajam novas informações, mas, João Saramago, o quadro parece não evoluir muito. Ou está a evoluir? O quadro não está efetivamente a evoluir. Estas são operações muito complexas, demoram muito tempo, quer a recolher os meios necessários, quer a intervencionar e a chegar ao local, e depois tem que ser gerido com muita calma, porque de um momento para o outro pode existir um deslizamento e de estar tudo a irregularidade do terreno, o facto de ser seco, portanto, exatamente, de ser mais móvel, não é? Mais volátil, acaba por dificultar aqui também bastante, muito, não é? Bastante. Mas há aqui uma engenharia que está a ser feita a nível da abordagem ao ponto onde se quer estar a criança, que também tem mudado ao longo dos dias. Tem evoluído, estão a reunir uma série de engenheiros especializados para que façam a melhor abordagem. Como é que se estuda isso quando temos um terreno, não é? Que está fechado, portanto, é só um terreno. Como é que se faz essa prospeção? Como é que... É assim, primeiramente, eles, através da sonda, já passaram, ou seja, uma sonda, parte do buraco e já perceberam que tipo de terreno tem. É uma sonda que tem câmara? Exatamente. Tá. Já chegaram até onde estão construídos, eles conseguiram ver tudo. Logo aí já conseguem ter uma noção do tipo com que terrenos estão a lidar, com o tipo de... E o estado do terreno também. Exatamente. Mesmo em termos de umidade, de possível deslizamento ou não. E depois, há toda uma série de pessoas envolvidas. A Espanha tem um sistema de proteção civil muito parecido com o nosso. E, efetivamente, nós na reação somos bastante bons. Uhum. Na reação... Sim, na prevenção não somos assim tão bons. Mas eles, pelos vistos, também não. Era aí que eu queria chegar. É que a sociedade, tal como na nossa sociedade, é necessário haver aqui uma mudança de paradigma em termos de abordagem de prevenção. Claro. Estas situações podem acontecer cá. Podem. Aconteceram recentemente cá com animais. Também não são menos importantes. E podem acontecer com crianças, com pessoas que façam atividades pedestres, com caçadores, porque há imensos buracos como estes, abertos de forma natural ou não,
a céu aberto. Isto Como é que se faz isso? Porque, imagino, mesmo que haja uma legislação que obrigue os donos dos terrenos a tamponar os buracos abertos, sejam eles de forma natural ou não, ou furos de prospeção, depois tem que haver uma fiscalização. E eu acho que aí é que está... Tem que haver uma fiscalização, tem que haver um levantamento e as coisas, tem que haver um cadastrar de todo o terreno, tal como se faz agora. Porque houve fogos florestais, como se faz agora por causa da limpeza dos terrenos, então deve ser feito para isso. Portanto, detectar onde estão exatamente estes perigos, não é? Sinalizar e depois tamponar. Sim, primeiro que tudo sinalizar, já resolve meio a questão, não é? João, quando eu faço um furo, e vamos falar agora dos furos que são feitos por mão humana, não aqueles que a natureza faz, os algares. Não os algares. Não, mas vamos aos furos por mão humana. Eu não tenho que pedir uma autorização para fazer esse furo. Exatamente, tem que ter uma autorização, tem que ter uma licença. Tem que ter uma licença. E então depois não tem que haver uma fiscalização no sentido de dizer, fez o furo, o que é que aconteceu a este furo? Exatamente. Devia, não é? Qual foi a continuação? Foi tamponado, foi colocada a estrutura para retirar a água? A própria empresa que fez o furo, que medidas é que tomou, que cautelas é que tomou? Nós sabemos que às vezes se quer mais barato, neste não é? caso, pelo que sabemos, não estava licenciado e o proprietário disse que tapou com umas pedras, disse. Pronto, lá está, não foi o suficiente, claramente. Obviamente, portanto, aqui falam na chuva, influi diretamente, ou seja, porque, pelo que percebi, daquilo que o Rafael acabou de nos contar, vão então fazer um furo lateral a acompanhar aquele já existente, mas vão escurando esse furo. Aqui a chuva dificulta as operações, vai dificultar, obviamente. Porque a minha dúvida é, se o terreno é muito seco, é volátil, mas se o terreno é úmido, também é volátil. Também, e vai fazer com que haja muitos detritos. E também depende muito da intensidade da chuva, não é? Também. Porque pode até dar aluvião, não é? João, há aqui uma questão que já transportamos de ontem, que é, neste momento, houve uma sonda que estudou o terreno e foi até um determinado ponto. Certo. Portanto, temos aqui uma forma de abordagem. Neste momento, sabe-se onde é que está o bebê? Ou seja, há alguma máquina que nos dê um raio-x, alguma localização exata de onde está este bebê? Belíssima pergunta, mas eu não vou deixar o João responder. Vai responder depois do intervalo, portanto fiquem para ver. A resposta é a seguir ao intervalo. Até já. Bem-vindos ao Manhã CM. Continuamos em versão especial a acompanhar o caso do menino que desde domingo caiu num poço em Málaga. Em estúdio temos a psicóloga Catarina Graça e também o João Saramago, diretor nacional operacional da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Antes de irmos para o intervalo, a Maia tinha uma pergunta a nível de estrutura. É verdade, e vou voltar então a colocar para quem não nos segue, só agora começou a seguir-nos. Desde ontem que paira na nossa mente uma pergunta, que é, nestas manobras todas, nestas estratégias todas que visam chegar ao bebê, já se sabe exatamente a localização do bebê? Ou seja, alguma máquina, algum estudo foi feito que determine que há uma massa num determinado local? Neste momento, tudo indica que o que se sabe é uma localização aproximada. Sabe-se a profundidade até onde foram feitas as escavações e sabe-se até onde é que está tapado, obstruído o furo. Logo há um perímetro, uma localização aproximada. Ainda que conseguíssemos ter acesso à tecnologia de detecção de calor, o acesso é tão difícil para lá chegar, para fazer chegar essa tecnologia ao local, que não se conseguiria detectar com exatidão. Mas, tendo em conta que é prospeção de água e que a prospeção é feita em linha reta, o erro não é muito grande também. Portanto, mas pensa-se que este poço terá 180 metros, não é? Mas que a criança estará a 70, 80, não é? Sim, talvez. Mas e porquê é que dizem isso? Por características da prospeção, porque sabem de que forma é que foi feita. É que foi feita, e portanto haverá ali uma altura em que há ali alguma mudança, eventualmente, e que a criança não passaria. Exatamente. Vamos então agora para Málaga, não é? Exatamente, vamos voltar ao contacto com o Rafael Duarte. A perspectiva aqui, Rafael, era se nos poderias, porque já vamos no 5º dia de buscas, contextualizar precisamente a evolução destas operações, desta parte técnica, porque foi mudando de dia para dia.
Bom dia. Sim, acima de tudo porque devido à instabilidade do terreno, as estratégias foram-se alterando. Numa primeira fase havia a estratégia de criar um furo vertical, aliás, e horizontal em relação ao poço. Depois, e visto que era difícil conseguir esse furo na horizontal, acabou por a aposta recair em um furo na vertical. Depois houve a confirmação que haveria a estratégia de também criar um segundo furo na vertical, onde o poço onde está Julen ficaria no meio destes dois furos, com o objetivo de, e caso um furo não resultasse, havia outro de prevenção, digamos assim. Entretanto, e como o tempo vai passando e estamos a falar de uma luta contra o tempo, as entidades têm agora focado em apenas um furo, ou seja, o furo com que já começaram há algum tempo, em que a ideia é criar uma plataforma com 30 metros de profundidade. Ora, esse passa a ser o foco. Entretanto, as entidades durante o dia de ontem e o dia de hoje tiveram, durante o dia de ontem, a noite de ontem e esta manhã, têm trabalhado precisamente nessa plataforma, onde se espera que entre o meio-dia e a 1 da tarde de Espanha essa plataforma esteja finalizada, ou seja, tenham alcançado os 30 metros de profundidade e a partir daí criar então um furo com 50 metros de profundidade vertical e paralelo ao poço onde está Julen. Isto porque se acredita que a criança está depois do tal tampão de terra que foi encontrado, ou seja, por volta dos 71 metros é onde estará esse tampão de terra, e acredita-se que a criança estará depois desse tampão, ou seja, entre os 70 e os 80. Ora, essa plataforma acaba por ser fundamental para facilitar os trabalhos das entidades, porque começam a perfurar com 30 metros de profundidade. Ontem que as entidades confirmaram que o trabalho tem sido mais facilitado porque o terreno tem estado a ajudar, portanto sentem que vão conseguir avançar rapidamente porque os trabalhos estão a conseguir precisamente avançar rapidamente. Acabou por ser uma opção que está a ser, ou acreditam que está a ser viável, e vamos confirmar também isso daqui a pouco, quando houver mais um ponto de situação entre o meio-dia e o meio-dia e meia horas de Espanha, onde será feita mais uma conferência com um dos técnicos que tem estado a ajudar nestas operações e que nos dará um ponto de situação. Certamente iremos saber se de facto concluíram com essa plataforma de 30 metros de profundidade e quando é que vão arrancar com a perfuração. Um dado que nós tivemos hoje de manhã, quando estávamos a chegar ao local, foi que já estava a chegar uma nova perfuradora, isto porque no topo da montanha já se encontra uma perfuradora, mas, e para ser mais rápido este trabalho, foi pedida uma perfuradora maior que chegou de Málaga, estava a ajudar numas obras em Málaga, mas pararam as obras para trazer essa perfuradora, que demorou cerca de 2 horas em 7 km, porque o acesso ao local onde nos encontramos, digamos que é um pouco difícil para transportar esta maquinaria, porque é um local muito alto e com muitas curvas, e daí estas 2 horas em 7 km. Portanto, durante esta manhã o foco vai precisamente para aí, para criar a plataforma com 30 metros de profundidade. Obrigado, Rafael Duarte, em direto de Málaga, e vai continuar ligado connosco durante esta manhã, até porque, segundo o Rafael, percebemos que vai existir um novo ponto de situação por volta estou a falar de horas portuguesas, 11h30 hora de Portugal, meio-dia e meia hora de Espanha, uma vez que é mais uma hora, e vamos continuar então a acompanhar e sempre que necessário voltar ao contacto com o Rafael. João, quanto mais tempo passa, mais se fala deste assunto, mais ajudas existem. Isto aconteceu na Tailândia, acontece em qualquer parte do mundo. A mediatização acaba por unir aqui esforços. Une e faz parte da nossa forma de estar, que quando estas situações ocorrem, o sentido solidário é tão grande que aparecem meios de todo o lado. Não é preciso sequer... E isso ajuda ou pode atrapalhar? Não, tudo depende de quem está no teatro de operações. Pois quem gera, não é? Tem que ter ali um saber-estar para controlar para gerir quem é que entra, quem é que não entra, que meio é que é necessário, que meios é que ficam à porta para quando for efetivamente... Portanto, há uma coordenação. Tem que haver. Esta mediatização ajuda ou complica o processo que está a ser feito paralelamente com os pais?
complica no sentido em que os pais estão a ser constantemente questionados sobre o que se passou, as pessoas querem saber sempre mais o que é que estavam a fazer naquela zona, como é que a criança caiu no poço. Lá está, ainda bem que fala nisso, porque precisamente no último ponto de situação, que já foi há 48 horas, faz agora 48 horas, quando lhe perguntaram, quando a imprensa espanhola lhe pergunta ao pai sobre o assunto, se poderia contar como tinha acontecido, a única coisa que ele disse foi: eu já falei com quem tinha que falar. Isto é estranho, faltam aqui imensos dados, quer dizer, é estranho por um lado, pode ser ele a não querer reviver a dor, mas por outro lado é absolutamente estranho. Pode ser efetivamente uma defesa, mas realmente as perguntas vão surgindo e pressiona cada vez mais a reviver o momento em que a criança caiu e é realmente um momento traumático e por isso difícil de que há duas verbalizar. faces da moeda, não é? Porque este pai, também nesse ponto da situação, agradece a todos os apoios que têm vindo. Sim. Ele frisa isso, foca isso e diz: temos aqui pessoas de muitos lados, que vieram de muitos lados para ajudar. Por um lado, ele não quer reviver, mas por outro lado conforta-o este apoio. Há sempre dois lados da moeda, não é, Catarina? E numa fase inicial havia aquela revolta, não é? Porque parecia não estar a ser ajudado da forma de que necessitava. Depois, obviamente, os meios ali disponibilizados, obviamente agradeceu essa ajuda, mas é um misto enorme de emoções, vem desde a culpa, da raiva, da negação de que aquilo aconteceu, portanto, existe uma avalanche de emoções em que o psicólogo no terreno só poderá ajudar a conter todo esse Lá está, é Catarina. sempre um trabalho de contenção. Sempre um trabalho de contenção e de apoio, de ajudar a elaborar esse sofrimento e a possível perda. João, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Eu queria que, na sua ótica, naturalmente aqui profissional e também pessoal, está a ser feito tudo o que pode ser feito? Eu acredito que sim. Eu acredito que estão a unir todos os esforços, todo um colégio de engenheiros para fazer a melhor abordagem, todos os meios a chegar ao terreno, inclusive sem ser necessário fazer uma requisição civil, chegaram meios particulares. Eu acho que nestes casos não há meios que não cheguem e que não sejam empenhados. Queremos Obrigada, agradecer João. à Catarina e ao João o facto de se terem disponibilizado Obrigada. a partilhar um pouco do vosso tempo connosco. O Manhã CM fica para já por aqui. Agora as notícias seguem com Ângela Marques e já voltamos com este caso. Até já.